Quero convidar aqui já o pastor Estênio, que vai trazer a mensagem para nós nessa manhã. Graças a Deus. Pastor Estênio, é uma honra receber o senhor aqui mais uma vez no Comep, grande homem de Deus, que Deus estará usando para ministrar a palavra a nós essa manhã, amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais essa manhã. Pai amado, o teu servo já está na tua presença, Pai querido, para ministrar a palavra que o Senhor deu a ele para nós. Meu Deus amado, vem abrir nossas mentes e corações para que possamos ser edificados por essa palavra. Te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade de aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 2. Glória a Deus. Romanos, capítulo 5, versículo de número 2. O texto diz assim: pelo qual também temos entrada a esta graça, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Diga assim comigo: Deus seja louvado pela sua palavra. Amém. Obrigado, podeis sentar. Deus abençoe. Meus irmãos, estamos aqui nessa manhã tão especial, tão significativa, adorando ao Senhor, celebrando a Ele, dando a Ele a glória e a honra que lhe é ou que lhe são devidas. Eu louvo muito a Deus por estar aqui. A primeira vez que eu ouvi falar do Comep foi em 1987. Nós morávamos em São Paulo, meu pai pastoreava uma igreja. Obrigado, irmão. Deus abençoe, Mosley. Meu pai pastoreava uma igreja na capital. E eu abri, naquela época, um jornal chamado Mensageiro da Paz. Esse jornal, inclusive, existe até os dias de hoje. Naquela época, era o único veículo de circulação das Assembleias de Deus no Brasil. E na capa tinha uma matéria: Congresso reúne milhares de jovens em Anápolis, Comep. E tinha a foto exatamente desse auditório, absolutamente cheio, hiperlotado. E uma pequena foto do pastor Hidekazu Takayama, que foi um dos pregadores daqueles dias aqui. Por que eu estou dizendo isso a vocês? 34 anos depois, o Senhor Deus me permite estar aqui no Comep. Ele permite você estar aqui, nós estarmos aqui. Eu chamo isso de graça. Isso é graça, não é? E eu louvo muito a Deus por essas oportunidades e eu quero agradecer aqui, antes de entrar aqui na reflexão, agradecer aqui ao meu pastor José Clarimundo pelo apoio, pela consideração, sobretudo pela paternidade ministerial e espiritual que ele tem tido para com a minha família, para com todos nós, né? Essa é uma característica típica do nosso pastor, né? Louvar a Deus pela vida dele, da sua família. Louvar a Deus pela vida do pastor Jocélio, nosso primeiro vice-presidente, que está aqui, pastora Carla, com quem vou dividir aqui o púlpito nesta manhã. Deus abençoe a senhora grandemente e use. Minha família, uma Rosinha, minha filha Esther que está ali, enfim. Quero agradecer aqui aos meninos
Marcos, o Pedro, e no nome deles aí toda a equipe da Rede Morada, pelo convite, né, de estar aqui. Deus abençoe grandemente a vida de todos, em nome de Jesus. Eu quero nesta manhã, eu prometo a vocês que eu não vou cansá-los, eu quero ser bem sucinto, mas quero ser bastante objetivo na palavra que eu quero trazer a vocês aqui nessa manhã. Eu quero falar sobre graça, evidentemente, mas eu quero falar sobre 5 símbolos históricos da graça de Deus. Os 5 símbolos históricos da graça de Deus. O título parece complexo, mas eu gostaria de descomplexificar e, ao mesmo tempo, simplificar esse tema e fazer aqui algumas aplicações para a nossa edificação nessa manhã. A graça é um dos grandes temas das Escrituras. A graça é uma doutrina bíblica. Ela, além de ser um favor imerecido de Deus para o homem, ela é uma doutrina bíblica. Ela está presente em toda a Escritura. Desde o livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio, criou Deus, o céu e a terra, ali está a graça de Deus. Porque a criação é um ato da graça de Deus. Como também lá em Apocalipse 22 e 21, o último versículo da Bíblia, que se trata de uma doxologia, de uma bênção apostólica. Quando João diz, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. Então, isso significa dizer que a graça é um tema presente em toda a Escritura. Ela é bíblica. Além disso, o ensino da graça de Deus, da graça divina, é um dos grandes temas da teologia cristã. Eu vou falar da teologia porque é minha área. Eu sou professor há 36 anos, então vou falar daquilo que me é pertinente. É um dos grandes temas da teologia. Se você pegar qualquer teólogo da igreja, qualquer teólogo em qualquer época, seja o período apostólico, o período dos pais da igreja, nós chamamos pais da igreja, os teólogos que vieram depois dos apóstolos. Se você chegar no período reformista, os teólogos da reforma, né? Se você chegar no período moderno, os teólogos modernos, particularmente os alemães, né? Todos eles ensinaram, falaram, escreveram sobre graça. Martinho Lutero, inclusive, é muito conhecido as 5 solas que ele elaborou, e uma delas é exatamente sobre graça, sola gratia. Somente a graça, pela graça, unicamente a graça, nada mais além da graça. Então, a graça é um ensino bíblico, é um ensino abrangente. Nós falamos de graça não apenas do ponto de vista teológico, teórico, mas nós falamos da graça porque nós vivemos na graça. A graça também tem o aspecto prático dela. Então a gente vive a graça. Nós caminhamos pela graça. Nós servimos a Deus pela graça. Somos favorecidos pelo Espírito Santo nesse tempo presente pela graça. Eu estou aqui hoje, nessa manhã aqui, falando a vocês pela graça. Vocês estão sentados aí a me ouvir pela graça. Então, a graça de Deus é algo que abrange todas as coisas e é impossível viver sem a graça de Deus. Mas eu quero falar a respeito dos 5 elementos da graça e eu vou ser bem breve aqui em citar eles para vocês. O primeiro elemento que eu vejo da graça de Deus, o primeiro símbolo histórico da graça de Deus, é a manjedoura de Belém. Exatamente, a manjedoura de Belém, aonde Jesus nasceu.
Eu considero a manjedoura como o primeiro símbolo histórico da graça de Deus ao homem. Porque foi exatamente naquele lugar tão simples, tão singelo, que ocorreu o maior milagre da história humana. O maior milagre da teologia. Quando duas naturezas absolutamente distintas entre si, diferentes, uma divina, outra humana, uma do céu, outra da terra, uma espiritual, outra física. Mas na manjedoura elas se fundem e dá a origem a um ser cujo nome é Jesus Cristo. E por isso Jesus foi o ser absolutamente diferente de todo homem que nasceu e que vai nascer nessa terra. Porque em Cristo, na natureza de Cristo, na existência de Cristo, estava presente exatamente essas duas naturezas. Ele era homem, mas era Deus. Ele era Deus, mas também ele era homem. E quando eu olho para a manjedoura, eu vejo isso. Essa manifestação da graça de Deus. Tudo começou na manjedoura. O ministério terreno de Jesus começou na encarnação. A manjedoura é o símbolo do início da história de Jesus Cristo entremeada na humanidade, inserida na nossa história. A história de Deus dentro da nossa história. Começou na manjedoura. A manjedoura não é o berço do nascimento de Deus, porque Deus nunca nasceu. Ele é autoexistente, Ele é eterno. Deus não nasce e também não morre. Mas ali nasceu o corpo, em que Deus fez uso desse corpo para poder viver aqui. E nisso está o mistério do cristianismo. Porque eu preciso crer que Jesus é Deus, mas eu preciso crer que Ele também veio em carne. Deus se vestiu de pele, de ossos, de sangue, órgãos internos e externos. E foi exatamente nesse corpo físico, biológico, que Ele caminhou aqui, viveu aqui, realizou a sua obra aqui durante 33 anos. Na década de 80, aliás, na década de 60, desculpe, o homem chegou à Lua. Precisamente no dia 20 de julho de 1969, o homem aterrissou na Lua, a missão Apollo, composta de 3 astronautas americanos, Buzz Aldrin, Michael Collins e Neil Armstrong. E foi o Armstrong que desceu da cápsula Columbia e colocou o seu pé na Lua e bateu aquela famosa fotografia que ficou famosa no mundo inteiro. E ele disse aquela célebre frase: esse é um pequeno salto de um homem, mas um grande salto para a humanidade. Naquela época, o jornal americano The New York Times fez uma entrevista com o grande evangelista Billy Graham. E perguntou ao doutor Billy Graham, disse: reverendo, o senhor considera que a chegada do homem na Lua foi o fato mais importante da história? Ele disse: realmente, a conquista do homem à Lua é um fato muito histórico, mas não é o fato mais importante. Porque o fato mais importante, mais extraordinário, que nos deixa sem palavras, não é o homem chegar na Lua, mas Deus pisar na Terra. O homem pode conquistar todos os planetas possíveis. Ele pode alcançar todos os universos que ele puder alcançar, mas nada se compara à essência, nada se compara à soberania, nada se compara à glória, nada se compara ao senhorio, à majestade de Deus aqui. A manjedoura nos aponta não Deus mais ali, mas a manjedoura aponta Deus aqui.
No Antigo Testamento, Deus se manifestava por meio de elementos que ele escolhia e por meio dos quais ele falava com o povo. Reis, patriarcas, sacerdotes, juízes, profetas, ele usava esses elementos. Mas aqui na manjedoura, não. Aqui ele resolve ser um. Ele desce aqui, ele se identifica comigo, ele assume a minha natureza, com todas as susceptibilidades da minha natureza, exceto o pecado, porque Cristo nasceu sem pecado. Mas ele assumiu toda a forma humana. E isso é o milagre do cristianismo. Deus desce da sua glória, ele abdica da sua glória, ele deixa a forma de Deus, como Paulo nos ensina na sua carta aos Filipenses capítulo 2, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem, e na forma de homem assumiu a forma de servo, e na forma de servo ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas tudo começa na manjedoura, naquele berço tão pequeno, naquele lugar tão insalubre. Eu acredito, pessoal, que nenhum de nós que estamos aqui nesse auditório hoje, acredito que nenhum de nós nascemos no estábulo. Acredito que não. Por mais humilde que seja o lugar que você nasceu, ninguém nasceu no estábulo aqui, tenho certeza. O seu berço não foi um coxo de animal. Mas o homem mais importante a pisar nessa terra nasceu nesse lugar. Muitos de nós queremos morar nos melhores lugares, e eu não vejo nada de errado nisso. Nós queremos morar em palácios, nas coberturas, nos lugares mais luxuosos, confortáveis. E o homem mais importante dessa terra, da história, do universo, nasceu numa manjedoura. Quando eu penso nisso, a minha fé se eleva, porque eu não sirvo um Deus que apenas está lá, entende? Eu não adoro um Deus que apenas está lá, no trono dele, e lá ele recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Ele está lá, mas ele não participa de nada aqui. Ele simplesmente está lá no trono dele, reinando. Não, eu sirvo um Deus que está aqui, que não apenas está aqui, mas vive aqui, que não apenas está aqui, nem vive aqui, mas ele está aqui, vive aqui e vive em mim. E que não apenas está aqui, nem vive aqui, nem apenas em mim, mas ele está aqui, vive em mim e vive por meio de mim. Por isso, eu enxergo a manjedoura como o primeiro símbolo histórico da graça de Deus. Quando eu olho para a manjedoura, eu vejo graça. A graça de Deus manifestada ao homem. O apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele vai dizer: e o verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O segundo elemento, segundo símbolo histórico da graça de Deus, que eu quero compartilhar com vocês, é a cruz. Diga comigo, cruz. É o segundo elemento da graça de Deus. Para muitas pessoas, a cruz é um símbolo de morte, de tortura, de vergonha, de desprezo, de sofrimento. Mas para a igreja de Cristo, para nós, a cruz ela adquire um outro significado. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, não enxergamos um instrumento de martírio, de morte. Claro que também o era, mas nós não enxergamos apenas assim. Porque mediante a fé
E Paulo coloca aqui nesse texto que você leu comigo, Romanos 5:2, pela fé, pela ótica da fé, pela perspectiva da fé, pela visão da fé, eu consigo enxergar a cruz como a minha glória, como símbolo da minha vitória. A cruz para nós é a nossa coroa. A cruz para nós é o nosso pendão, é a nossa bandeira. É a razão de nós estarmos aqui nessa manhã, no 58º Comep. A cruz é a razão pela qual todos nós estamos aqui. Você está aqui, eu estou aqui. A cruz é a razão pela qual a igreja existe. A cruz é a razão pela qual o cristianismo está de pé, não como religião apenas, mas como o poder de Deus que se move no mundo. A cruz é o instrumento de vitória da igreja. A cruz é a razão pela qual nós levantamos as nossas mãos e adoramos ao Cristo crucificado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu não tenho de que me gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Uma vez um colega pastor, deixa eu falar isso aqui para vocês, pastor Clarimundo, uma vez um colega pastor falou para mim assim: porque estão colocando cruz na frente das nossas igrejas, está parecendo a igreja católica. E eu falei para ele assim, eu sou muito incisivo nas minhas respostas. Eu falei para ele assim, olha, eu vou dizer uma coisa a você, colega, é melhor colocar uma cruz em frente à igreja do que colocar a foto do fundador da igreja lá. Tu passa lá em frente à igreja, está lá a foto lá do cidadão, a carona dele lá. É melhor colocar a cruz, uai. Porque quando eu olho para a cruz, eu lembro de quem? De Cristo. A imagem humana, a propaganda da imagem humana é falível. Os homens são falíveis, eu sou falível. Eu posso cair, eu posso pecar, eu posso errar. Agora, quando eu olho para a cruz me reporta para o Cristo crucificado. Este não, esse é perfeito, é santo, é puro e é poderoso, é majestoso. A cruz é perfeita porque Cristo, o crucificado, é perfeito. Até porque também nós não adoramos cruzes. Nós não fazemos o sinal da cruz como os católicos fazem. E aqui eu falo com todo respeito. Porque a cruz para nós, ela não é um instrumento exterior. A cruz está dentro da gente. Já estou crucificado com Cristo. A cruz é o que une o cristianismo. A cruz é o símbolo da fé cristã. E se eu vejo um lugar onde a graça de Deus se manifesta, é exatamente na cruz do Calvário. Onde Cristo abriu os seus braços e abraçou toda a humanidade. E foi exatamente naquele lugar onde Ele derramou o elemento mais poderoso, o seu sangue. E o seu sangue me perdoou, e o seu sangue me limpou, e o seu sangue me purificou. A cruz aponta para a purificação dos nossos pecados mediante o sangue de Cristo, que foi derramado, vertido ali naquele lugar. A cruz me diz que eu sou mais alvo do que a neve. Diga comigo assim, cante assim, alvo mais. Só para a gente provocar, vai. Levante sua mão e cante. Sim, e lavar. Quem pode glorificar o Cristo crucificado? Aleluia! Aleluia! Diga assim, a cruz me deixou mais alvo do que a neve. Só para provocar um pouquinho.
Terceiro elemento, terceiro símbolo da graça de Deus, para a gente caminhar aqui. O túmulo vazio. Primeiro elemento, qual é? Segundo elemento, qual é? Terceiro, não podia ser. O túmulo vazio. Jesus morreu, sim ou não? Sim. O corpo morreu. Ele foi tirado da cruz. Jesus experimentou o processo da morte. Jesus encarou a morte de frente. A morte abraçou Jesus. O elemento do qual nós mais temos temor, medo, a morte, Jesus encarou ela de frente. Jesus experimentou a experiência da morte, o espectro da morte. Quando ele disse aquelas famosas palavras, brado, né? Está consumado, e rendeu o seu espírito. Ali ele morreu. Do ponto de vista humano, parece que o cristianismo foi colocado um ponto final ali. Bom, ele morreu, ok. Tira o corpo da cruz, limpa o corpo, coloca perfume, especiarias, coloca envolto em panos e coloca o corpo dentro de uma sepultura, de uma tumba. Ok. Mas acontece que o plano de Deus, o projeto de Deus, a graça de Deus para com a humanidade ainda ia muito mais além. Porque não faria o menor sentido se Jesus tivesse nascido, vivido e morrido e pronto, e tudo bem. O cristianismo não teria essa força que ele tem. Não haveria sentido para a nossa fé. Se Cristo não ressuscitasse, seria vã as nossas convicções. Não adiantava nada ser crente, ser cristão. Cristo se assemelharia, ele seria igual a todos os demais líderes religiosos do mundo. Todos eles estão na sua sepultura. A sepultura de Cristo, o sepulcro de Cristo, a tumba de Cristo é a única que está vazia. Ele ressuscitou. Eu me lembro, conta-se que um intelectual chegou num crente muito simples e falou para ele assim: escuta, é verdade que você crê que o seu Jesus é Deus? Aí o crente disse: sim, eu creio. Você crê que ele realizou todos aqueles milagres que falam na Bíblia? Eu creio, eu creio. Pois o Jesus que você diz que crê é o camarada mais pobre, mais miserável que eu conheço. Porque na hora da morte sequer ele tinha um túmulo, uma sepultura. Teve que ser colocada num túmulo emprestado de um senador romano, José de Arimateia. Aí aquele crente muito simples, bem pentecostal, sabe? Começou a pular. Glória a Deus! Aí o intelectual falou: por que isso? Ele disse: rapaz, para que Jesus queria um túmulo bonito, chique, se ele só ia ficar 3 dias? Nós fazemos, a gente às vezes vai nos cemitérios aí e vê aqueles jazidos, aqueles túmulos, né? Chique, todo no azulejo, todo chique. Para que aquilo? Para que Jesus queria isso? Porque a morte não ia conseguir segurar ele lá. A morte abraçou ele no Calvário, mas teve que devolver ele no túmulo. A morte o atingiu em cheio no Calvário, mas teve que lhe devolver a vida no túmulo. A pedra foi removida, Cristo sai de lá. Ele venceu a morte, ele venceu as amarras da morte, ele venceu os grilhões da morte, ele rompeu a morte, ele venceu o inferno, ele transcendeu a vida física, humana, ele voltou à vida,
O seu corpo agora é um corpo ressuscitado, glorioso, poderoso, majestoso, não mais sujeito às nuances existenciais, dor, velhice, morte, circunstância. Cristo agora está num corpo glorificado, vivo. E aí o cristianismo está de pé, a sua fé, a minha fé está de pé. A Bíblia... Eu não sei se o diabo está me ouvindo aqui nessa manhã, eu acho que ele está. Eu acho que aquela praga está me ouvindo. Que ele escute bem, Jesus está vivo. Ele está vivo. E Ele está aqui entre nós. Sabe como é que a teologia me faz enxergar a crença em Cristo? Eu creio que Ele está tão presente aqui quanto os meus olhos contemplam cada um de vocês. Você consegue entender isso? Você consegue sentir isso? Enquanto o Ministério do Louvor estava cantando aquela música, Eu Não Sou Mais Escravo do Medo, que letra linda essa canção. E parece que é do Fernandinho, se não estou equivocado, né? Que letra linda. Eu estava quase pulando ali da cadeira. Porque eu sou pentecostal, viu? Ele está vivo. Entendeu? Um dos elementos que nós celebramos a vitória de Cristo é a ceia, por exemplo, né? A ceia. A ceia nos faz olhar o passado, o que Cristo fez por nós. A ceia me posiciona hoje, o que Ele faz na minha vida hoje, o que Ele faz na sua vida hoje. Mas a ceia também me joga, me lança para o futuro. O fato é que na ceia nós nos reportamos aonde Ele nasceu, a cruz que Ele morreu e o túmulo vazio. Por isso, o túmulo é, sem dúvida alguma, o terceiro símbolo da graça de Deus. Quando eu olho para o túmulo vazio, eu vejo a graça de Deus. Você sabe por que a nossa pregação tem poder? Por causa do túmulo vazio. Você sabe por que os nossos louvores têm poder? Por causa do túmulo vazio. Você sabe por que nós oramos pelos enfermos e eles são curados? Por causa do túmulo vazio. Você sabe por que nós damos ordem aos demônios e eles têm que obedecer a nós em nome de Jesus? Por causa do túmulo vazio. Túmulo vazio. O túmulo está vazio, está desocupado. Não tem restos mortais lá. As pessoas vão a Jerusalém. Esse ano, inclusive, nosso pastor Clarimundo, nosso pastor José, estão coordenando uma caravana para Israel. Oxalá que todos pudéssemos ir, porque é uma experiência extraordinária. E o lugar mais visitado nessas viagens é exatamente o túmulo de Cristo. Mas as pessoas vão lá apenas para estar presente no lugar, porque lá não tem nada. Está vazio, vazio, vazio. Não tem ninguém lá. Ele não está lá. Onde é que ele está? Aqui, ali, lá, lá, ali. Ele está lá na África, ele está na Ásia. Ele está lá em Ellsworth, no Kentucky. Está lá, mas está aqui na manhã, no Comep, né? Ele está na sua casa, ele está no seu carro, ele está no seu trabalho, ele está no hospital quando você está internado. O túmulo está vazio, ele está aqui. Cristo está vivo. Você pode levantar a sua mão por um instante. Por um instante, adore ao Cristo que ressuscitou. Orimi candarabashuri mi andarabahaias. Cristo está vivo. Aleluia. Aleluia. Quarto símbolo histórico da graça de Deus. Primeiro símbolo qual é? Cadê a memória de vocês? Vamos lá, qual é? Manjedoura. Segundo? Terceiro? Quarto símbolo.
o cenáculo do Pentecoste. Quando eu olho para o cenáculo, Atos capítulo 2, eu vejo a graça de Deus sendo derramada ali. Quando o Espírito Santo é enviado de forma torrencial, de forma poderosa sobre a igreja. O primeiro avivamento da história da igreja ocorreu num ambiente de profunda oração, contrição, arrependimento, rendição, adoração. São elementos vitais de qualquer avivamento. Nós estamos presenciando, eu até citei agora há pouco aqui, o que está acontecendo lá em Augsburg. Mas isso não acontece só lá. Sabe um dos problemas que eu vejo em quase todos os avivamentos? É que a gente romantiza muito eles, sabe? Às vezes a gente dá a eles uma mística que eles não têm. Deixa eu te dizer, um avivamento ele pode explodir, ele pode eclodir, começar num determinado lugar, e geralmente é assim mesmo. Haja vista, começou em Jerusalém. O avivamento de Wesley lá na Inglaterra começou dentro da universidade também. Avivamento com Jonathan Edwards nos Estados Unidos começou no ambiente universitário também. A Rua Azusa com Seymour começou lá em Chicago. O avivamento que deu origem à nossa igreja Assembleia de Deus começou em Belém do Pará, com Berg e Wingre. Mas o que ocorre é que o Espírito Santo, ele é enviado em um determinado lugar, mas não fica ali. O avivamento, o poder do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo derramada, ela é viral, entende? Ela é contagiante. Ela não fica ali naquele lugar, ela não é localista, ela não é bairrista. Ela não está fadada a uma questão geográfica, cultural, não. A graça de Deus derramada pelo Espírito Santo, ela transcende essas barreiras, esses obstáculos, ela quebra paradigmas. A onda do Espírito Santo, ela é derramada sobre a igreja e muda os rumos da história da igreja. A graça do Espírito Santo incendeia os crentes, incendeia a igreja, incendeia os mais jovens, incendeia as crianças. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade. Eu sou cearense, olha a cabeça. Eu tinha 8 anos quando eu vendia cocada. A minha avó fabricava cocada lá em Fortaleza, no Ceará. E eu vendia essas cocadas em cima de uma bicicleta. E um dia eu passei em frente à casa de uma irmã. Naquela época tinha muito círculo de oração nas igrejas, né? Os famosos círculos de oração. Quem lembra? Tem muita gente que não sabe nem o que é isso, né? Aquelas irmãzinhas assembleianas, sabe, do coquinho, aquelas lá. E aí eu cheguei, bati palma na casa de uma irmã, chamava Esther, nome da minha filha. Aí a irmã olhou assim e falou assim: ah, é o Estênio, neto da irmã Carmelita, vem cá, meu filho. E eu entrei, eu peguei a bolsa de doce, pensei assim, agora eu vou fazer uma venda mesmo. E aí eu entrei, quando eu entro na sala, tinha umas 5, 6 irmãs. Eu falei, Jesus amado, onde é que eu vim parar? Só daquelas irmãs bem poderosas mesmo, entende? Que quando abre a boca assim, sai não é uma rajada não, é um raio. E aí eu entrei, fiquei num cantinho assim, meio tímido. E a irmã Esther falou assim, vem cá meu filho, vem cá, deixa a bolsa aí, vem cá. E me trouxe para o meio. Me trouxe para onde? Diga assim, tudo começa no meio. Jesus disse assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar onde? No meio. Fala para o seu irmão assim, diga assim, cuidado, Jesus pode estar no meio.
Naquela manhã, elas levantaram as mãos e a irmã Esther colocou a mão sobre a minha cabeça e disse assim: Jesus, batiza esse menino com o teu Espírito Santo. Eu não vi mais nada. Eu caí. Quando eu acordei, eu estava em casa, porque meu avô teve que me buscar lá. Eu não tinha força no corpo para andar. Eu estou te contando a experiência que eu vivi. Eu estava em casa. E eu não parava mais de falar em línguas. Qualquer coisinha estava falando em línguas. A minha mãe falava assim: Estênio, traz uma água aqui. Parava mais. E eu falava para minha avó hoje está com Cristo. E eu falava: avó, como é que faz para parar esse negócio? Eu não aguento mais. Tanto poder, tanta unção. Ele disse: minha filha, é assim mesmo. É assim mesmo. Fique tranquilo, é assim mesmo. Quando o Espírito Santo enche, ele enche mesmo. Eu estou dizendo a você, porque o cenáculo aponta para a graça de Deus derramada em nós mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo visita a igreja, capacita a igreja, empodera a igreja, prepara a igreja, aviva a igreja, habilita a igreja. O Espírito Santo move esse ambiente aqui e coisas extraordinárias começam a acontecer. Dentro da gente, mas também fora da gente. O poder do Espírito Santo faz com que a igreja se agigante diante das suas lutas e dos seus desafios. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, comepeiros. Uma igreja cheia do Espírito Santo, nada consegue parar ela. Nada consegue parar um crente cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e até hoje ele está sendo derramado sobre nós. Aleluia. O cenáculo está ardendo até hoje. As centelhas, a fagulha daquele fogo está até hoje queimando. O Espírito Santo continua fazendo a mesma obra que ele fazia, convencendo, curando, batizando, distribuindo os seus dons, promovendo fruto em nós, dando alcance à palavra, profundidade à palavra. Sem a presença dessa graça do Espírito Santo, culto deixa de ser culto, pregador deixa de ser pregador, pastor deixa de ser pastor, cantor deixa de ser cantor. Sem a graça do Espírito Santo, nós somos como lata vazia, como deserto sem chuva. A nossa adoração não anda, não caminha, não é produtiva, não é reverberante. Sem a graça do Espírito Santo, nós somos inférteis, improdutivos, meninos da fé. A gente não cresce, não avança, não se desenvolve. Mas quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, então o cenário muda, o quadro muda. Aleluia. Eu quero concluir aqui a minha reflexão falando sobre o quinto símbolo histórico da graça de Deus. Quem lembra do primeiro? De novo. Segundo. Terceiro. Quarto. Quer saber qual é o quinto? Eu não vou falar não, em outra ocasião eu falo, tá bom? O quinto e último símbolo da graça de Deus. O céu. Compreende? Olha só a escala, a dinâmica. Manjedoura, cruz, túmulo vazio, cenáculo do Pentecoste, céu. Tudo começou com o nascimento dele, passou pela cruz onde ele foi morto, passou pelo túmulo onde ele ressuscita,
passou pelo cenáculo onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e cá estamos nós, aguardando ansiosamente, o dia que Ele vai nos levar para o céu. Por que que o céu é símbolo da graça? Porque nós vamos conseguir chegar lá pela graça. Não há em nós méritos, caros jovens, não há em nós méritos, predicados, adjetivos, que nos faça com que a gente chegue ao céu como se fosse pelo nosso próprio merecimento. A graça do Senhor nos constrange. A graça de Deus é que nos vai fazer chegar lá, alcançar lá. Gente, nós precisamos chegar no céu. Tá certo? Hoje se prega muito um evangelho, uma teologia, que dá vontade da gente ficar aqui. Quando você pega, por exemplo, a famigerada teologia da prosperidade, que tem uma visão distorcida, né? Uma interpretação, uma hermenêutica distorcida. Quando a gente começa a ouvir essas pregações da teologia da prosperidade, essas pregações triunfalistas, dá vontade da gente não ir para o céu não, porque o céu é aqui mesmo. Uma vez ouvi o Augusto Nicodemos contar um testemunho, já estou terminando, rapidão. Ele disse que entrou dentro de uma igreja neopentecostal para assistir o culto, né? Aí no momento que ele entrou, o pastor pediu que os irmãos fizessem uma fila para contar as bênçãos que tinha recebido. Aí, o primeiro, conte a bênção, irmão. E ele falou assim: pastor, eu perdi tudo que eu tinha, perdi tudo, mas graças a Deus, pastor, eu agora recuperei tudo que eu tinha. Eu tenho agora um apartamento, eu tenho agora um carro, eu tenho tal coisa. O segundo, a mesma coisa. O terceiro, a mesma coisa. Aí quando chegou no quarto, uma senhorinha pequenininha, o pastor falou assim: irmã, conte a bênção. Ela disse: pastor, o senhor não vai acreditar. Eu era perdida, Jesus não me achou. Eu era pecadora, Jesus não me perdoou. Pastor, eu não valia nada. Jesus entrou na minha vida, hoje eu tenho uma alegria de salvação. Aí o pastor falou assim: ô irmã, que bom, agora conte a bênção. Será que tem uma bênção maior do que o céu, pessoal? Hã? Será que tem um lugar melhor do que o céu? Se eu perguntar para você aqui, é claro que isso não vai acontecer não, é claro. Mas se eu falar assim: você quer ir para o céu agora, nesse momento? A gente tem uma dificuldade, né? O céu não é uma utopia. O céu não é um fruto do fanatismo religioso. O céu é o nosso destino. Segundo Billy Graham, nós saímos de lá e vamos voltar para lá. Entendeu? Jesus fez essa caminhada. Ele estava no céu, olha aqui, ó, ele desce, se humaniza, morre, é sepultado e desce ao mundo dos espíritos. Percebe a caminhada de Jesus? Mas e na ressurreição? Ele volta pelo mesmo lugar. Ressuscita, fica 40 dias na terra, sobe. Hoje ele está assentado à destra de Deus Pai, onde ele reina, onde ele governa, onde ele lidera, onde ele manifesta a sua presença, a sua glória sobre a sua igreja. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Vocês podem louvar a Deus com aquele hino novamente aqui, no Ministério de Louvor? Pode ser? Será que dá? Não dá não? Gostaria de encerrar com vocês adorando a Deus esse louvor. Gente, diga assim: manjedoura, cruz, túmulo vazio, cenáculo do Pentecoste e o céu que me espera. Nessa manhã, há entre nós, porventura, escute, há
Há entre nós, porventura, algum jovem que não é evangélico, que está afastado no nosso meio? Tem alguém? E você desejaria reconciliar com o Senhor, reatar a sua comunhão com Deus? Tem alguém no nosso meio? Tem alguém? Se você está aqui, foi porque a graça do Senhor te trouxe. E eu gostaria de fazer esse convite a você. Você deseja reatar a sua comunhão com Deus? Saia do seu lugar. Tenha coragem. Saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Tem alguém? Alguém que está afastado? Já tem um tempo que você se afastou da igreja, dos caminhos do Senhor, mas você deseja voltar para o Pai. Tem alguém no nosso meio? Aleluia. Levante as suas mãos ao céu. Pode cantar, pode louvar. Olha aqui, só um instantinho. Vem aqui. Glória a Deus. Cante bem alto, cante. Eu não